Olha, a gente já começa falando de eleição, é que o TRE começa a distribuir amanhã as urnas para o segundo turno aqui na capital. Quem tem as informações para a gente ao vivo sobre como será o dia da votação e mais detalhes desses preparativos é o repórter Neto Mota. Alô, Neto, boa noite para você. Apenas em Maceió teremos o segundo turno, claro, a logística é bem menor do que o primeiro turno, quando todos os municípios tinham eleições. Não é isso, Neto? Boa noite. Para você, boa noite para todo mundo. A logística pequena em relação ao estado, mas grande em relação à capital, porque serão utilizadas 1.418 urnas que serão distribuídas em 212 locais de votação. Eu estou aqui com a Flávia Gomes de Barros, que é assessora do TRE, e vai explicar para a gente. Flávia, como é que acontece essa logística de distribuição? Quando elas realmente são ligadas e colocadas para o trabalho da eleição. É um planejamento que acontece igual ao primeiro turno ou tem um processo especial por ser somente aqui na capital? É o mesmo planejamento, né? Só que restrito a Maceió. Os outros municípios não têm a quantidade mínima de eleitores para poder ter o segundo turno. Então, só aqui em Maceió. Para a gente é a mesma logística, só que reduzida por conta de ser um município apenas. E as normas de sanitização, a proteção contra o coronavírus continua também assim como no primeiro turno. Os mesários serão instruídos à utilização de máscara e a falar e orientar os eleitores também, né? Isso, todas as regras do primeiro turno em relação ao distanciamento social, ao uso obrigatório de máscara, né, ao eleitor ter que levar um documento oficial com foto ou e título para poder votar, e também aqueles que puderem levar a sua caneta para assinar o caderno de votação, lembrando que a caneta não é para teclar na urna, porque danifica as teclas do equipamento, e também para fazer a higienização com álcool gel antes de votar e depois que sair da cabine de votação. Vai estar disponível lá, como no primeiro turno. Aí acabou de votar, retorna para suas casas para não ficar com nenhum tipo de aglomeração nos locais de votação e na redondeza. Tem muita gente que está em dúvida também se o horário preferencial de 7 às 10 vai ser mantido também no segundo turno. Está mantido sim, o horário de votação é de 7 da manhã às 17 horas, 5 da tarde, mas das 7 às 10 tem a preferência para os eleitores acima de 60 anos que estão configurando no grupo de risco, como no primeiro turno. Mas isso não quer dizer que os demais eleitores não possam votar nesse horário, tá? Os mais velhos, maiores de 60, vão ter a prioridade, uma prioridade especial mediante outras prioridades, como gestantes, deficientes, mães com criança de colo. Então, está mantido como no primeiro turno, os mais velhos, acima de 60 anos, podem votar das 7 às 10 prioritariamente. Vai ter plantão das zonas eleitorais aqui na capital no domingo? A partir de amanhã, a gente já está de plantão, né, de 8 da manhã às 7 da noite, e no domingo, a partir de 6 da manhã, até a hora da gente concluir toda a totalização dos resultados e encaminhar para o TSE. O Edson Moura tem uma pergunta lá no estúdio. Edson? Isso, Neto. Dá boa noite à Flávia. E queria saber dela, exatamente, reforçar que a gente já tinha batido nessa tecla aqui na TV Pajuçara também. Haverá uma mudança em relação à utilização do e-título no dia da votação. Então, se você quiser, por exemplo, baixar o aplicativo só no dia, isso não será permitido. Eu queria que ela orientasse, na verdade, as pessoas que já vão saber que não estarão, por exemplo, em Maceió no próximo domingo para votar, o que devem fazer em relação ao e-título. O Edson está perguntando sobre os procedimentos do e-título para esse segundo turno. O que teve que mudar e quem não está no domicílio eleitoral se permanece também com as normas do primeiro turno nesses casos. Isso, o Tribunal Superior Eleitoral, mediante as falhas do primeiro turno no e-título, né, teve muita gente que tentou fazer o download no dia da eleição e tentou fazer a justificativa e não conseguiu por conta do grande número de eleitores que tentaram utilizar o dia inteiro, mais de 600 mil conectados no e-título durante todo o dia do primeiro turno. O TSE determinou que apenas até o sábado, até amanhã, às 23h59, os eleitores vão poder fazer o download do aplicativo e-título. No dia da eleição, quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, por exemplo, vota em Maceió, está em Marechal Deodoro, em Rio Lago, pode fazer a justificativa diretamente no e-título. A gente acredita que não vai ter nenhum tipo de problema,
porque foram feitos vários testes e vários ajustes e agora, nesse segundo turno, são apenas 58 cidades que vão ter votação, então isso vai diminuir muito o número de acessos no aplicativo, o que faz a Justiça Eleitoral acreditar que vai dar tudo certo e não vai ter nenhum tipo de congestionamento. Teve algum ajuste também em algum sistema de programação do TSE e do TRE para evitar atraso na contagem de votos, como aconteceu no primeiro turno? Isso, houve sim vários ajustes, vários testes, né? O pessoal do Tribunal Superior Eleitoral fez, simulados inclusive, no novo programa aí de divulgação, porque pela primeira vez, né, como a gente viu no primeiro turno, eles vão centralizar de novo a divulgação dos resultados em todo o Brasil. A gente vai encaminhar os dados totalizados. E aí eles já fizeram esses testes buscando consertar os erros do primeiro turno. A gente acredita que não vai ter nenhum tipo de intercorrência no próximo domingo e antes de 10 da noite a gente está com tudo liberado aqui para Alagoas. Flávia, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Cidade Alerta. Edson Moura, deu para ver que o TRE está aqui com todo o gás dentro dos trabalhos que já começaram, né? Final de semana eleitoral, e a gente vai seguir acompanhando também, dentro do jornalismo do Pajustar Sistema de Comunicação, todas as informações em relação ao segundo turno em Maceió. Eu volto com você.